Capítulo 7. Neste ponto preciso confessar que não posso dar uma explicação incontestável e racional aos fenômenos descritos, e não sei se qualquer outra pessoa, depois de 7 anos, seria capaz de decifrar o mistério das vozes do nada. Embora hoje já tenha formado uma ideia puramente pessoal, baseada em certas ocorrências, que satisfazem relativamente a minha lógica e a minha razão, não pretendo, de modo algum, opor-me a uma explicação objetiva. Sou, por natureza, contra o dogmatismo obstinado que não tolera a crítica e rejeita a autocrítica. Sou também bastante sincero para revelar aos leitores que naquela época, em setembro de 1959, adotará uma ideia que, mais tarde, verifiquei ser errônea. Eu estabelecera uma correlação entre as vozes enigmáticas e os denominados objetos não identificados, UFO, discos voadores. Já naquele tempo, o número desses misteriosos objetos voadores avistados ultrapassara em muito os 100.000, e praticamente não existia um país na Terra no qual não se tivessem observado essas enigmáticas máquinas voadoras. A ideia de que poderia haver uma relação entre as vozes de homens e mulheres, gravadas nas minhas fitas magnéticas, e a tripulação desses UFO não era assim tão absurda. Acrescentando-se ainda várias observações e experiências minhas e de minha família, tudo concorria para fortalecer-nos na suposição de que estávamos tratando com seres de outros planetas. Quero evitar aqui a reprodução de minúcias, mas peço encarecidamente ao leitor que não chegue à precipitada conclusão de que eu pretenda forjar uma combinação de esperanças fantásticas e lendárias. Sempre me esforcei por manter-me sereno e ponderado e se, naquela época, cheguei a uma conclusão errônea, baseado em observações e constatações verídicas, isto é algo que acontece à maioria dos pesquisadores e descobridores durante a sua vida. Mas é preciso ter coragem de admitir o próprio equívoco. De enganos e erradas deduções está calçado o caminho que conduz a novos conhecimentos e descobertas. Será sempre assim, enquanto existirem seres humanos pensantes, dotados de sensibilidade. Assim é que depois que nós, minha mulher e eu, tivemos de reconhecer que as nossas audaciosas esperanças e expectativas não se realizariam, sentimos-nos envergonhados, além disso, atraiçoados e escarnecidos por aqueles seres desconhecidos. Lembro-me ainda de que, sentindo-me saturado de tudo e colocando o dedo na tecla para desligar o gravador de som, ouvi nitidamente as palavras, Bitte warten warten, Horum Zan. Peço esperar, escuta-nos, pronunciadas por voz de homem. Mas não esperei, nem quis ouvir mais nada. Coloquei a tampa no aparelho, juntei as fitas magnéticas e estava firmemente decidido a acabar, uma vez por todas, com essa tolice. Sentia uma amargura infinita e atribuía a culpa desse suposto fracasso àqueles espíritos que, positivamente, zombaram de todos nós. Arrumamos nossa bagagem, fechamos a cabana da floresta e a casa grande à beira do lago e retornamos a Estocolmo. De algum modo senti-me aliviado, embora a nossa partida me parecesse uma fuga. Ao chegar em casa, tratei de guardar as fitas magnéticas dentro do armário de ferramentas e empurrei o gravador de som bem para baixo da minha escrivaninha, a fim de que saísse do meu campo visual. Passei a ter uma invencível antipatia contra tudo que se relacionasse com gravação de sons. Além disso, nem sequer conseguia auscultar as fitas magnéticas gravadas, a fim de submetê-las a um exame mais sério. Nós, homens e mulheres, não gostamos que os outros se riam à nossa custa, nem nos agrada parecermos ridículos aos seus olhos. Preferimos passar como vítimas das atividades fraudulentas alheias, ao invés de admitir que fomos vítimas de nossa própria ignorância e dos nossos desejos. Quando a amargura se dissipou, pus-me a refletir mais calmamente sobre as ocorrências lá do bosque de Molno. Resolvi então começar por onde me parecia estar situado o ponto mais fraco e, na verdade, pretendia submeter a noção planetariana a uma análise rigorosa. Segundo as informações de muitos pioneiros da investigação dos UFO, os chamados homens de contato, os planetarianos encarnam um tipo de humanidade melhor e mais evoluída, aptos a se apresentarem ao terrícola, mergulhado em temor e perturbação, como um tipo ideal.
Uma parte dos adeptos dos UFO está prestes a fazer uma moderna reformulação religiosa com base nesses fatos, ou seja, uma ideologia interplanetária oculta. Há milênios, principalmente em tempos críticos e perigosos, existem em nosso planeta seitas de toda a espécie, escolas ocultas e movimentos para a salvação do mundo, em parte religiosos, em parte visando a uma concepção política mundial. Fomos também contagiados por esta deliciosa ideologia de doutrinação e redenção por entidades extra e superterrestres. Não obstante, estava convicto de que neste discutidíssimo setor do UFO e da ufologia, não podia haver fumaça sem fogo, pairando apenas a indagação: o que era realidade, o que era ilusão ou fantasia e como seria possível perceber a centelha da verdade nesse emaranhado de contradições. Quanto mais sereno eu meditava sobre o assunto, mais claramente começava a reconhecer a distorção, que não apenas neste setor deforma o raciocínio humano. No fundo, já me havia aproximado bastante da solução, mas sofrerá um sensível retrocesso, em virtude de minhas próprias deficiências. Não tinha mais qualquer dúvida de que, no tocante aos fenômenos das fitas magnéticas, tratava-se de ocorrências superfísicas e parapsíquicas, que só podiam ser investigadas de maneira prudente e com imparcialidade, sem ideia preconcebida. Passou-se o mês de outubro. Meu gravador continuava abandonado debaixo da escrivaninha. Então aconteceu algo que me encheu de assombro e inquietação. Tudo começou naquele dia em que se tornaram audíveis ao meu redor estranhos fenômenos sonoros. Certa hora, por exemplo, quando estava sentado no meu estúdio escutando o rumor da chuva, pude distinguir nitidamente exclamações breves, palavras inteiras e truncadas, às vezes frases mais longas, vindas da chuva lá fora e que, indubitavelmente, eram sussurradas pela voz de alguma mulher. As frases com frequência repetiam-se, sendo proferidas ora em alemão ou em sueco, e diziam mais ou menos o seguinte: Kontakthalten. MIT den Apparakontakthalten, bit oren, tag contact med apparaten, bit, det oren. Manter contato. Com aparelho, manter contato. Favor ouvir, sueco, tag contact med apparaten, favor ouvir. Essas palavras poderiam confundir-se com a crepitação do forno ou com o rugitar do papel. Não havia dúvida de que se tratava de um verdadeiro fenômeno acústico, e não de imaginação, pois reconheci imediatamente a inflexão e característica da voz feminina que frequentemente se fizera ouvir nas gravações anteriores. Apesar de tudo, isto me inquietava, e eu resistia a esses contatos importunos que me despertavam imagens lendárias e históricas de assombração. Ademais, pensava nos sintomas de esquizofrenia, personalidade múltipla, em que é típica a audição de vozes de seres invisíveis. Esta particularidade provocou-me um grande mal-estar, e embora me sentisse perfeitamente saudável e normal, a dúvida deixou um afiado espinho dentro de mim. Estaria sendo vítima de perturbação mental? Essa ideia me pareceu ridícula. Dormia maravilhosamente bem e jamais fora oprimido por temores, nem perseguido por imagens fantásticas. Minha capacidade de concentração era perfeita e tudo estava em ordem. No tocante ao aspecto físico e espiritual, entretanto, ouvia vozes ao meu redor até através do ruído do meu aparelho elétrico de barbear. Podia ouvir nitidamente aquela voz de mulher que, com incansável persistência, sussurrava a sua frase em alemão: bit Kontakthalten, oren, em apparat oren bit Kontakthalten. Peço manter contato, escutar no aparelho, peço manter contato. Devo ao meu amor próprio ofendido não ter atendido ao apelo dessa voz feminina, pois teria sido mais simples captar o insistente cochicho na fita magnética. Isto era lógico, se esses cochichos realmente existiam, não sendo portanto uma alucinação auditiva de minha parte, então seria possível gravá-los na fita. Desde que fossem captados uma vez, ter-se-ia fixada a prova de sua objetividade e com isso qualquer suspeita de perturbação sensorial seria para sempre eliminada. Naquela ocasião, encontrava-me num estado de grande tensão nervosa. Minha audição tornara-se sutilíssima, e então senti que,
em verdade, entrava na esfera da clareaudiência. Era estranho, involuntária e impetuosamente desabrochou dentro de mim uma experiência dominadora, difícil de ser vivida. Durante essa crise espiritual, comecei até a fumar, uma fraqueza de que até hoje me arrependo.